Coutinho, boa bola pro Naná. Veio o Naná, Radamés encostou, Naná bateu! Golaço! Gol! E que golaço do Naná! É do Remo! Olá a todos e todas, eu sou Luiz Marajó, sou criador do canal Marajó do Cultural, um canal que fala sobre cultura, sobre música, sobre contexto histórico, até mesmo sobre política. Hoje eu vou falar de futebol, bom, pelo menos parte disso, né? Hoje eu vou falar sobre a fundação do Remo, do Clube do Remo, ou antes, do Grupo do Remo, né? Em qual contexto ele foi fundado? Vou falar do início, do comecinho ali, o que estava acontecendo, que cenário político era aquele, qual o contexto histórico, né? Bom, em 1905, quando temos a fundação do Grupo Remo, a gente tem que pensar, bom, início do século XX. Início do século XX, Belém, assim como Manaus, era uma das cidades muito beneficiada pela economia da borracha. E aí nós temos que pensar uma cidade com as políticas do intendente Antônio Lemos, de uma política de código de conduta, de limpeza da cidade, mas também de uma exclusão social, né? Quando são formados bairros de periferia, onde parte da população passa a morar nesses bairros, que mais tarde nem seriam tão periferia assim, mas naquele contexto há sempre essa questão da exclusão social. Nesse contexto também é quando os desportistas, os apoiadores, a gente pode pensar pessoas com um certo recurso financeiro, né, que passam a apoiar essas ideias, né? Bom, nesse período também da política de limpeza, da exclusão social e tudo mais, é quando começam a surgir as primeiras práticas esportivas, dentre elas o remo. A prática náutica, ela tem muita força em Belém, com atividades na Baía do Guajará, né? E o clube mais forte era o Esporte Clube do Pará. E mais tarde, parte dos dissidentes acabaram saindo do Esporte Clube, né? E fundaram o Clube do Remo em 1905. Mas aí a gente falando apenas da parte náutica do Clube do Remo. Após a fundação do chamado Grupo do Remo em 1905, alguns desportistas passaram a apoiar aqueles atletas que saíram e tiveram a iniciativa de criar esse grupo para disputar com o grande clube hegemônico que era o Esporte Clube. Mas mesmo com esses apoios dos desportistas, digamos que o Grupo do Remo teve um período conturbado até 1911, pelo menos, quando ele consegue se consolidar de fato. Para você ter uma ideia, em 1908 o clube chegou a ser extinto por não conseguir quitar dívidas de aluguéis e tudo mais. É interessante que nesse período eles ficaram meio que na clandestinidade para que não perdessem seus barcos, para que pudesse regularizar mais tarde, para que o clube não corresse o risco de ter uma extinção permanente. Só em 1910 é que o clube consegue regularizar suas contas e volta já em 1911 à prática esportiva, ou seja, para disputar novamente um outro campeonato. E de fato o Clube do Remo conseguiu ser um grande clube de regatas naquele período, né? E só mais tarde é que ele vinha ganhar força no futebol. Mas aí você pergunta, sim, não tinha futebol antes de 1911, por exemplo? Bom, segundo os registros, dizem que no final do século XIX, 1890, por aí já tinha prática esportiva. Mas só no comecinho do século XX é que os desportistas passaram a apoiar. Que o futebol só dá certo quando alguém passa a investir e tal. E eram certamente pessoas de um certo poder aquisitivo que pudessem patrocinar e tudo mais. Em um contexto do início do século XX, né? Não dá para a gente pensar sem exclusão social, então os clubes eram fundados por uma determinada elite, sim, querendo ou não, é a verdade. Em 1908 acontece algo muito importante, que é a criação da Liga Paraense de Futebol, que vai organizar a criação de competições e tudo mais. E nesse período o grande clube realmente é a União Desportiva. Também tem clubes como o Guarani. E não podemos esquecer também do clube chamado Norte Brasil, que é um dos clubes onde os dissidentes vão criar um clube chamado Paysandu mais tarde, para tentar fazer frente àquele período que o Clube do Remo é o grande clube hegemônico, né, que ele passa a ter força. Isso acontece em 1913,
quando finalmente o Clube do Remo implementa o futebol profissional, né? E nesse período o Remo sim passa a ser um grande clube, não apenas dos esportes náuticos, mas também no time de futebol. E de acordo com o registro, a partir de 1913 o clube passa a ganhar bastantes competições, e a partir desse período também que o clube ganha força no futebol e passa a ter uma certa hegemonia entre os outros clubes. Para você ter ideia, de acordo com o registro do próprio clube, ele passa nesse período sendo heptacampeão, sendo campeão 7 vezes, com cerca de 43 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota para o clube que fazia frente a eles, que era a União Desportiva, que já tinha sido no passado o grande clube. Uma curiosidade sobre o aniversário do Clube do Remo, dia 15 de agosto, né? Na verdade, entre os seus dirigentes, quando estava elaborando o estatuto e a formação do clube, numa tentativa de homenagear a adesão do Pará, que foi feita no século XIX, né? E acabaram consolidando o dia 15 como uma inauguração definitiva do clube, ainda que os processos burocráticos tivessem sido feitos em datas anteriores, mas essa data de 15 de agosto não é uma data por acaso, é uma data de escolha política também. Curioso a gente pensar que a hegemonia do Clube do Remo no início do século XX é que levaria à criação de um outro clube que criariam em 1914, um ano depois do Clube do Remo ter se tornado profissional, o Paysandu, que se tornaria um dos maiores clássicos. Ainda assim, com a criação desse segundo clube, o Clube do Remo continuou sendo hegemônico, sem muita margem para concorrência. Sobre a provocação que eu fiz logo no início, se o clube era um clube de massa, se o clube era um clube de elite, quais os legados, né, daquela época de um clube fundado no início do século XX para o que é hoje. É difícil falar sobre um clube tão grande como o Clube do Remo, de uma torcida gigantesca, de uma torcida apaixonada. Ao longo do século XX e também do século XXI aconteceu muitas coisas, muitas conquistas, muitas vitórias, muitas paixões, muitos jogos, muitos clássicos. Mas a verdade eu digo, no início do século XX o Clube do Remo foi fundado em um contexto de uma exclusão social muito grande, de uma diferença de condições financeiras mesmo. Ele foi fundado por pessoas que gostavam de esportes, apoiados por uma certa elite, porque os clubes eram muito além de futebol. Na verdade, o futebol veio um pouquinho depois, já quando os clubes tinham vida própria, a gente pode dizer. Então, naquele contexto, o Clube do Remo foi um clube de elite, mas nós sabemos, né, que com o futebol, né, isso não é uma afirmação categórica, mas é um indício grande, o futebol aproximou o povo. E ao longo do século XX, não precisa nem dizer, né, o Clube do Remo se tornou um clube muito popular, e não podemos dizer que o Clube do Remo é um clube da elite hoje, isso eu posso afirmar. Bom, pessoal, essa é uma provocação. A torcida do Paysandu pode até dizer, mas por que falar primeiro do Clube do Remo? Bom, eu levei a sério a questão do contexto político, né? O Clube do Remo foi fundado em 1905 e o Paysandu em 1914. Quem sabe eu faço o próximo vídeo sobre o Paysandu. Mas eu acho importante falar sobre um clube que foi fundado no comecinho do século XX. Bom, esse é o vídeo. Espero que vocês gostem, né? E curtem, comentem, compartilhem. E até o próximo vídeo.